Olá, tudo bem? Meu nome é Messias, você está no canal Painel Santista. Se não for inscrito, se inscreva, deixe o like. Se já for inscrito e se gostar do conteúdo que a gente faz, torne-se membro. R$ 2,99 por mês é um valor bem baixo e ajuda muito a gente poder investir mais em qualidade de vídeos, em tecnologia e essas coisas mais, para poder trazer conteúdos melhores para vocês. Mas não vamos enrolar. Hoje eu não vou nem fazer abertura para o vídeo não ficar muito longo, para não tornar cansativo para vocês. Nós vamos falar sobre a coletiva do Marcelo Teixeira, que aconteceu ontem na Vila Belmiro, onde ele apresentou lá os slides referente à finalização do acordo com a W Torre, tá? Alguns pontos que me chamaram a atenção, eu não vou falar sobre toda a coletiva, vamos falar só sobre a questão da W Torre. Teve uma questão que aconteceu ao final, isso a gente vai tratar num próximo vídeo. Mas sobre a W Torre e Santos Futebol Clube e Vila Belmiro, alguns pontos que eu quero pontuar, caso vocês não estejam a par ainda. 30 mil lugares. É definitivo, 30 mil lugares. 2, será na Vila Belmiro, Rua Princesa Isabel, sem número. 3, Santos e W Torre tinham uma questão, o Santos inclusive cobrava muito da W Torre, uma questão sobre a governança. O que é governança? Quem vai ter o comando da nova arena? Quem assistiu à coletiva viu que o Marcelo Teixeira tocou muito no termo SPE, é uma sociedade de propósito específico. O que é essa sociedade? Santos e W Torre criaram uma empresa, digamos assim, tá? Essa SPE, em que cada um tem 50%, cada um vai indicar um diretor, porém terá um CEO acima deles, que seria o cara que vai dar a palavra final. E essa empresa, essa SPE, é que vai coordenar, controlar toda a estrutura da Vila Belmiro. Ela que vai suportar o custo mensal da Vila Belmiro, da nova Vila Belmiro, que está avaliado em 19 milhões por ano, num contrato de 30 anos, que também foi definido, dá 570 milhões. Outra atribuição da SPE é que ela vai receber metade do naming rights que o Santos fechar. Então, se o naming rights for, por exemplo, de 30 milhões por ano, ela recebe 15 e 15 fica com o Santos. Outros pontos que foram definidos eu achei importante. O Santos é prioritário nas questões de jogos importantes, finais, jogos decisivos de Copas Conmebol, Libertadores, Campeonatos Paulistas e Copas do Brasil, etc. Prioridade total do Santos Futebol Clube. Isso eu achei muito legal. Era um medo que nós tínhamos de que, por exemplo, acontecesse com o Santos o que aconteceu com o Palmeiras, que às vezes tem que sair do seu estádio em jogos importantes, porque lá vai ter um show organizado pela W Torre. E aí eu separei 3 perguntas que me chamaram muito a atenção. A primeira pergunta foi do jornalista Lucas Barros, do Diário do Peixe. Vamos ouvir. Bom dia, presidente. Lucas Barros, do Diário do Peixe. Um problema na Vila Belmiro atual hoje é a logística de chegada até ela, tanto para quem vem de fora do litoral e o entorno dela. Dependendo do horário do jogo, o entorno da Vila Belmiro é bastante congestionado. E para quem vem de fora, a questão de pegar a estrada, descer e não tem, igual antigamente tinha um trem que traz até aqui a Santos. Então, eu gostaria de saber se tem alguma conversa com a prefeitura para conversar sobre o entorno, porque vai ter estacionamento dentro da nova Você, Vila Belmiro. você Então, chegou, acho que, isso. a ver, né, o impacto que estará sendo feito, porque a própria prefeitura, ao estar acompanhando o projeto, está havendo essa negociação. Agora, pergunto a você, você vai ao estádio em São Paulo, todos os estádios. Eu também vou a Goiânia, vou a Belo Horizonte. Em momentos de jogos de futebol, é impossível que nós não tenhamos um trânsito normal de estádio, tanto de entrada como de saída. Tanto que as delegações vão, no mínimo, 2 horas, 1h30 para chegar no estádio. E mesmo assim, vamos de batedores e de acompanhamentos da polícia. Para quê? Para que nós não tenhamos trânsito. Então, é normal em qualquer show, qualquer espetáculo, mesmo de futebol, e que não será diferente aqui em Santos, na Vila, não adianta criarmos uma expectativa que não haverá um trânsito, que haverá trânsito. Há aqui
há em São Paulo, há em todos os locais que existem eventos de grande proporção. Só para completar, queria saber também da chegada e volta dos torcedores, porque hoje o torcedor tem essa dificuldade, até às vezes num jogo 9h30 da noite, o torcedor não consegue, às vezes, retornar se não tiver uma carona, não tem um transporte público. Eu gostaria de saber, nesses 3 anos, né, que é a estimativa, também tem uma conversa com o governo para ter algum transporte público que facilita a volta e vinda do torcedor. Aí já não, o projeto é da Vila Belmiro, da nova arena, não é? O que é responsabilidade nossa, nós estamos fazendo, inclusive da própria prefeitura também e da W Torre. O que envolve em transportes coletivos, públicos, né? Aí tem que ser uma posição do governo do estado, do governo municipal, né? Não cabe ao Santos ter essa iniciativa. Escutamos dizer que existem essas possibilidades de trens que possam estarem chegando, vindos de outras localidades do interior de São Paulo, mas isso não é, lógico, uma decisão do Santos, né? Isso é um plano de governo do estado de São Paulo. Então, ele fala sobre o entorno da Vila Belmiro, algo que eu venho batendo. Quem assistiu a minha live no pré-jogo Santos e Operário, a que eu fiz no final, sozinho, antes eu tinha feito uma live com o Ronaldo e com o Magu, depois eu abri uma só no meu canal, porque ainda tinha bastante tempo, eu ainda quis abrir um pouquinho, mais uns 30 minutos. E foi um dos pontos que eu bati, na questão do acesso aos torcedores, na condição de sair da torcida, os torcedores que vêm de São Paulo. Eu até era a favor de uma nova Vila Belmiro, por exemplo, no Valongo, onde lá dá para você fazer uma estação de trem interligando Santos a São Paulo, né? Seria uma ideia legal. E o Lucas Barros veio com essa questão. E o Marcelo, ele foi evasivo na resposta. Ele falou que a função do Santos é se preocupar com a Vila Belmiro. Até aí eu posso entender. Mas os torcedores, Marcelo, os torcedores que lutem, a função do Santos é lutar também pelo bem-estar dos seus torcedores, ou seja, conversar com a Prefeitura de Santos e com o governo do estado para criar formas dos torcedores terem melhor acesso ao estádio. Estacionamento do estádio vai ter, já é um ponto muito bom, mas o entorno, Marcelo, o entorno realmente me preocupa, porque hoje, para quem conhece a Vila, com 18 mil pessoas, já é complicado chegar e sair. Com 30 mil. Mas a questão do estacionamento, pelo menos, já vai melhorar bastante, tá bom? Mas foi uma resposta que me chamou muita atenção. Eu até brinquei na hora que eu estava assistindo, eu falei assim, então o torcedor que lute. Isso não é responsabilidade do Santos Futebol Clube. Aí, teve mais 2 perguntas que me chamaram a atenção. A do Eduardo Jardim e do Kim Ribeiro Esportes. Vamos ouvir primeiro a do Jardim. Marcelo, bom dia, Eduardo Jardim. Você me desculpa até perguntar leigamente, mas qual seria o aporte financeiro da W Torre nessa obra e qual vai ser o do Santos? A gente está vendo ali que começa em novembro, supostamente, as pré-vendas e tudo mais. E esse aporte, ele estaria condicionado para começar as obras, algum mínimo de vendas pelo menos, ou como é que seria? Obrigado. O Santos tem a possibilidade da comercialização de vendas até 250 milhões, e a obrigatoriedade, caso seja necessário que não consiga se comercializar todas as cadeiras e camarotes, a obrigação da W Torre em aportar 100 milhões. E eu particularmente acredito que, pelas previsões que nós fizemos, nós temos a necessidade da venda de, entre cadeiras e camarotes, cerca de 5 mil. É um número pequeno perto do que representa a própria obra. Então, a expectativa é, a partir do momento que se comece a comercialização da venda, que isso se consiga de uma forma bem objetiva, todos numa expectativa muito até ansiosa do torcedor querer participar, adquirir, ainda mais nesse processo de reconstrução, onde todos estão muito envolvidos, estão muito diretamente colocados, né, junto à história do Santos. Eu acho que vem num momento muito próprio. Quando, a partir do instante que você
começar a comercializar essas cadeiras, esses camarotes, a chance é grande de você obter o sucesso rapidamente, em termos da garantia da obra. Então, a do Jardim, ele pergunta qual seria o aporte financeiro, né? E o Marcelo fala que o Santos tem que vender em torno de 5 mil cadeiras e angariar 250 milhões com essa venda. E se até o início das obras ou não conseguir vender todas as 5 mil cadeiras, a W Torre daria um aporte de até 100 milhões para auxílio da construção da Vila Belmiro. E claro, depois com a venda das cadeiras, o Santos reembolsaria a W Torre. Uma conta rápida, o estádio teoricamente vai custar uns 350 milhões. E aí, vamos ouvir agora a pergunta do Kim, que tem muito a ver com a do Jardim. Bom dia, presidente. Aqui do seu lado esquerdo. Lado esquerdo. Pois não. Kim Ribeiro, bom dia. Bom dia. Presidente, o senhor falou do impacto, né, do início da campanha de vendas, né? A porcentagem, né, o aporte que a W Torre ter que entrar se não tiver o prazo correto. O financeiro já viu, aproveitar que está aí o pessoal do financeiro, o financeiro já calculou os preços iniciais de camarotes e cadeiras, se tem alguma previsão desses valores para poder arrecadar esse valor necessário para o início das obras? Isso vai ser divulgado em breve. Quando nós fizermos nas etapas que estão seguintes, será apresentada toda a precificação de valores, de locais, tudo de acordo com o que está sendo colocado em prática e será divulgado em breve. Então, na pergunta do Kim, ele pergunta sobre o início da campanha de venda. Por isso que eu quis colocar junto. Elas não foram feitas na mesma hora, mas para ficar fácil da gente entender. E o Marcelo falou que ainda não tinham sido feitos os cálculos para valores, precificar as cadeiras e camarotes, etc, etc, etc. Mas aí, vamos voltar à pergunta do Jardim, por isso que eu coloquei próxima. Se o Santos precisa de um aporte de 250 mil reais, ou seja, vender em torno de 5 mil cadeiras para conseguir esses 250 mil reais, entre cadeiras e camarotes, então cada cadeira vai custar em torno de 50 mil reais. Então a gente já tem mais ou menos um valor. Você que está interessado, 50 mil reais deve ser o valor mais ou menos de cada cadeira. Só que não ficou especificado qual período que essa pessoa vai ter de propriedade da cadeira. Lembrando que as cativas são intocadas, tá? Quem é dono de cativa terá as cativas na nova Vila Belmiro, o mesmo número. E o Santos vai fazer mais 5 mil cadeiras que não são cativas, são cadeiras, onde você compra e tem um prazo, tá? De uso. Por exemplo, no Palmeiras são 10 anos. Aqui em Santos, no Santos, o Santos ainda não definiu esses valores e períodos. Mas aí eu vou subir um slide que o Marcelo mostrou ontem, que é esse. Nesse slide vocês veem que tem definidos algumas datas. Em dezembro seria a data já de início do aporte. Gente, nós estamos em outubro. Isso já era para estar definido. O Marcelo, em todas as perguntas, inclusive na pergunta do Wagner Frederico, que falou inclusive sobre o Pacaembu, que o Santos vai jogar no Pacaembu, o Pacaembu vai ficar pronto agora em janeiro. Por que o Marcelo em nenhum momento confirmou que a partir do Campeonato Paulista o Santos já estará no Pacaembu? O Pacaembu vai estar pronto para a final da Copa São Paulo. Então assim, tem alguns detalhes que ainda estão muito obscuros nessa história toda. No final no frigir dos ovos, tirando a questão da governança, que foi definida definitivamente, nada de novo que a gente já não sabia, foi apresentado ontem. Estádio para 30 mil lugares, não tem nenhuma questão de facilidade para a chegada dos torcedores, não foi definido valores de cadeiras, não tem definido um ticket médio, mais do mesmo, nada do que a gente já não tinha visto na última apresentação, na época do Andrés Rueda. Tá bom, meus amigos? Era isso que eu tinha que trazer para vocês. Era um resumo da coletiva, da parte que ele falou da nova arena. E eu vou falar para vocês,
eu quero muito que essa arena saia. Não estou me incomodando mais onde ela vai ser. Mas eu acho que o Santos já está muito atrás de Palmeiras, de São Paulo, do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, que joga no Mineirão, né? Que tem suas próprias arenas e angariam muito mais dinheiro do que o Santos hoje. O Santos hoje vive literalmente de migalhas. E o Santos é muito grande para viver de migalhas. Meus amigos, um abraço a todos. Tchau.